Esse aqui é um corredorzinho que dá acesso ao playground, a gente chamava de play, prédio que eu cresci, que a gente chamava de bicicletário. Isso aqui embaixo era cheio de bicicleta, até lá do outro canto. Esses brinquedinhos aqui não existiam. Aqui é o basculante da casa do porteiro, né? Cultural aqui. O porteiro, ele tem uma casa, se ele quiser até morar, ele pode. E esse aqui é o play. Aqui é a quadra, que é a área aberta, ó. Esses golzinhos não tinham. E tem uma caixa d'água, a gente chamava de caixa. Por causa de caixa d'água. Na verdade é a cisterna do edifício. No meio da quadra. E aí a gente subia, ó, da pé, ó. Só que quando a gente era criança, é engraçado, a dimensão, quando eu voltei aqui, eu tinha 16 anos, eu saí daqui com 9. E parecia tudo pequeno. A dimensão disso aqui pra mim era um mundo. E se você analisar, ó, essa cisterna, ela é maior, ela é mais alta desse lado do que desse. Olhando aqui agora eu mal percebo isso, mas quando a gente era criança a gente percebia. A gente tentava subir por aqui e não conseguia. Por aqui era mais fácil. Aí a gente tinha que correr daqui, pular. Quando tinha uma época que eu tinha que pular, bater com o pé na parede e agarrar. Aí quando eu agarrava, eu ainda não sentia força. Aí tinha os que conseguiam só pular e segurar aqui, batendo com o pé aqui, mas não tinha força para subir. Tinha alguns que só podia subir fazendo pezinho. Muita gente chama de pé-pé, né? Um fica aqui assim, faz assim, o outro sobe. E eram contextos assim. Ó, esses brinquedos aqui não tinham. Eram contextos, a gente inventava brincadeira de tudo quanto é tipo. E nessa quadra a gente jogava bola. Ó o prédio. O lado de dentro do prédio são 10 andares. Tem uma garagem só que é subterrânea. Aí tem vários outros prédios, ó, em volta, porque daqui não dá pra ver. Ó, ali tem outro prédio, ali tem outro prédio. E aqui do lado é uma vila. Vila, aqui a gente chama de vila quando você tem um longo caminho, tipo uma rua, só que ela é fechada. Casa de um lado, casa de outro. Aí você bota um portão do outro lado, portão do outro, e você forma uma vila. Antigamente muita gente fez isso e formaram vilas. E são condomínios, só que é vila, porque é nesse formato. É um caminho do tamanho de uma rua. Não tem garagem, não tem como entrar carro. E as pessoas só transitam ali a pé mesmo. E anda com carrinho de compra, com cachorro. Mas é um condomínio, né? Então tem mais segurança. Essa é a vila, a gente chamava de vila. Então tinha a galera da vila, que tinha gente que não tinha como pular esse muro aqui, mas a bola às vezes ia pro outro lado. E era mais baixa essa rede aqui, ó. Essa rede tá bem alta, era na metade. E aí a bola caía lá, às vezes não queriam devolver. Aí a gente tinha que ir lá buscar a bola. E tinha que sair na porrada com os moleques da vila. Aqui é a área coberta. Aqui é uma comédia, cara. E tinha cada coisa que a gente vê. Ó, esse banco aqui, eu lembro, o primeiro dia que eu consegui pular o banco, pô, tu é mó otário, tu nem consegue pular o banco. Aqui o nome desse banco era o banco. Se falasse o banco, tinha que ser esse aqui. Então a criança tinha que sair correndo e pular sem botar a mão. Botando a mão não valia. Então quem não pulava o banco não tinha moral. Aí teve um dia que eu consegui pular o banco. Aí eu já era considerado uma criança, uma criança maiorzinha. Já era considerado um homem, né? Esse aqui a gente chamava de ferro. Aqui a gente subia, eu subia até lá em cima lá. Aí brigando, às vezes a gente segurava aqui, dava uma voadora. Pintava o cacete aqui, cara. Tinha um ferro aqui também que ia de um lado pro outro pro pessoal fazer barra, né? Mas aí tiraram, não sei porquê. A gente chamava de barra. Lá na barra, não sei o que barra. Aí era alto, só os adultos conseguiam pular e alcançar. Mas eles pegavam a gente e botavam pra gente fazer barra. Aí uma vez a gente chamava os grandes, né? Eles eram adolescentes. Eu agora seria um adulto para aquelas crianças. Os adolescentes tinham 15 anos.
Aí ele falou, duvido, eu te dou não sei o que, se você... R$ 1, R$ 1 era dinheiro pra caralho na época, né? R$ 1 se você fizer 5 barras. Aí eu fiz, ele não quis pagar, não. Aí todo mundo sacaneou, subestimou o moleque. E eu era o menor, eu era o mais novo das crianças. Aí os maiorzinhos que eu, todo mundo tentou, não conseguiu. Aí como eu acho que era questão de proporção. Pro meu tamanho, eu conseguia, a força que eu tinha, eu conseguia fazer a barra. Os moleques eram maiores, não conseguiam. Aí, aqui ó, isso aqui não tinha grade. Isso são basculantes. Esse basculante aqui é de um banheiro, de uma loteria que dá pra rua. A gente botava o braço aqui, pegava o banheiro, a porta do banheiro e batia, bum! Aí alguns se escondiam aqui embaixo, ó, ou aqui. Tinha um freezer aqui que deixa eu ver se... Não é esse não, era um da Coca-Cola. Ó, essa parte pequena do freezer, com uma gradezinha do lado, eu cabia aqui dentro. E pique-esconde, eu me escondia. Aí a gente inventou uma brincadeira, que era bater a porta da loteria. Cara, os adultos, trabalhadores lá da loteria, eles ficavam tão atordoados, cara, que eles vinham aqui, eles iam pela rua, sabia que era aqui, né? Entrava pela porta, conversava, o porteiro deixava vir aqui, pra poder dar esporro na gente. Porque de tanto que a gente apurrinhava, puta que pariu, a gente fazia muita merda. Tocava porta, campainha da casa dos outros, saía correndo, porra, do prédio inteiro, cara. Sacaneava os porteiros, eles perdiam a paciência, às vezes dava cascudo na gente. E a gente chamava os outros pela janela mesmo. Aquela ali, ó, tem o primeiro andar aqui, logo o segundo, né? Só que aqui o primeiro andar não tem. Eles chamam de logo o segundo, então aquele ali é o terceiro, ó, aquela ali, ó. Eu cresci naquela janela ali, de grade branca, que tá batendo sol ali, ó. 308. Aí eu tinha uma criança aqui embaixo, aí me chamava, Dudu! Aí minha mãe tinha que falar, não tá aí não. Era outro contexto, era outra coisa. Às vezes eu não podia descer porque estava de castigo, eu ficava das janelas vendo todo mundo aqui brincando, jogando bola. Aí eu não podia descer, porque estava de castigo. Então, olha lá o ERJ lá, ó. Aquele prédio lá na frente lá, ó. É o maior edifício do Rio de Janeiro, é aquele prédio lá. Depois eu vejo se eu faço uma filmagem. É a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vem gente do Brasil inteiro estudar aqui. Que eu estudei lá. Era outro contexto, cara, era outra coisa. Lá naquele prédio lá, ó. Deixa eu ver se dá pra dar um zoom aqui. Tá vendo lá? Ali tinha um banco que o pessoal subia e ficava ali por cima daquele muro. E ficava mexendo com a gente daqui. Tinha umas meninas que ficavam lá e uma vez a gente se estressou porque ficavam chamando a gente, não sei o que, de viado, sacaneando. Aí uma vez um moleque aqui mostrou o peru pra elas. Aqui, ó, sou viado, olha aqui, ó. Aí, caralho, deu uma merda. O pai dele viu da janela, mandou ele subir, como ele nos pôs. Eram coisas assim, cara, que hoje, não, se acontecer hoje é um absurdo. Pô, uma criança ficar chamando o outro para descer pela janela, um vizinho reclama com o síndico, porque tá atrapalhando. Olha o silêncio que tá aqui, cara. Isso daqui, a esse horário, era impossível ter silêncio. Estava cheio de criança. Cheio, lotado. Era criança aqui pra dentro, as adolescentezinhas, maiorzinhas, jogando alerta, jogava aqui dentro, os garotos aqui, pegando sol. A gente ficava, cara, com sede, bebia água da bica. Aquela bica lá, ó. De preguiça de subir pra beber água em casa, porque não queria sair de jeito nenhum, porque tava brincando. Não queria subir. Porra, eu quando ficava de fora, esperando a minha hora de entrar pra jogar futebol, era tipo 5 minutos para a próxima partida. Aí eu subia, jantava e já voltava para jogar bola. Ó, aqui era bica, a gente chamava de bica. Aí a gente pegava, fazia assim, jogava água nos outros. A gente pintava o caralho. Então, porra, eu tive uma infância muito foda, cara. Joguei bola, briguei, tudo isso. Agora as crianças de hoje, cara, na boa, não dá, cara. Não dá, as crianças não são crianças, pô. Não são crianças. Elas não têm como ter saúde no corpo, por causa não só da alimentação,
mas a rotina delas é doentia e não tem como, não adianta o pai querer levar a criança para brincar. A criança ela foi feita para brincar todo dia no meio de um monte de outras crianças. As mães foram feitas para conversar com outras mães e aprender e compartilhar conhecimentos. Os pais também foram feitos para se reunir e conversar a respeito de uma série de coisas, não só da família, quanto de fora também. E essas coisas, cara, a criança sempre se movimentando, às vezes tem situações de briga e tal, que você aprende quando é criança, você fica adulto e sabe lidar, sabe evitar Você aceita mais facilmente uma ofensa. Se tiver que brigar para se defender, você já sabe, já está na tua memória, já tá implícito ali, você já tem memória muscular até para dar soco, para dar chute. Essas crianças de hoje, elas vão crescer sem saber dar um soco. Complicado isso. Então a saúde, hoje em dia, e a doença, está muito relacionada com o estilo de vida, não é só com a alimentação. Não adianta você querer tomar suplemento e entrar na academia. Não adianta. De vez em quando vale a pena sim você lavar uma roupa na mão. De vez em quando vale a pena sim você andar pelado em casa. Existe um porquê disso. Tem muita mulher que fica com candidíase vaginal porque fica com a roupa apertada, porque ou é um uniforme de trabalho, ou é uma calça apertada, colada, que deixa ela bonita, fica saliente aquela parte ali da bunda, da vagina, coxa. E olha só, a mulher não foi feita para ficar o tempo todo com calça fechada, apertada. O homem também não foi feito para ficar o tempo todo com camisa, pô. Ele transpira mais, ele precisa suar, ele precisa tomar sol. Então é complicado isso. Chega de noite, o camarada que quer tomar uma cerveja, ele precisa tomar uma cerveja e conversar as coisas que ele viveu naquele dia com outro homem ou com outra mulher. Que seja uma cunhada, uma coisa mais próxima assim, ou com a própria esposa. Essas coisas não estão acontecendo mais. Aí o camarada, hoje em dia, ou a mulher também, entra na academia, arruma um emprego, aí chega do emprego e vai para a academia. E aí janta e vai dormir, porque tem que acordar cedo por causa do emprego. Na sexta-feira, toma banho, não sei o quê, vai para a boate. Aí na boate que ela vai querer compensar. Então ela vai ver a quantidade de pessoas que ela não viu durante o dia, ela vai conversar, tentar conversar uma série de assuntos que ela não conseguiu conversar durante a semana, não conseguiu olhar para pessoas, reclamar das coisas ou receber boas notícias, não escutou música, não dançou durante a semana e quer compensar tudo numa boate. Pagando caro, escutando músicas que aquelas letras ficam estimulando e influenciando o nosso inconsciente a divórcios, a traições, a coisas, a vinganças, ou a aceitar a traição, ou coisas do arco da velha, cara, coisas absurdas, essas letras ridículas de sofrência, ou de funk, ou de... Não tem música que preste em boate, não existe. Nenhuma música que tocar em boate pode prestar, porque já é feito para isso. Isso é tudo combinado, tudo montado. Por que não tem mais criança aqui embaixo? Na minha época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Nem celular existia. Então as pessoas eram mais próximas e mais saudáveis. Hoje você pega um celular, manda uma mensagem pelo WhatsApp, a pessoa visualiza e ela não tem cabeça, paciência, atenção, energia para responder a sua mensagem naquele momento ali. Por quê? Porque só de você segurar o celular, o seu pescoço fica para baixo e você já começa a desenvolver uma torcicolo, um bico de papagaio, um problema aí na cervical. Você começa a digitar, começa a dar problema no dedo. Ler, tendinite, o dedo começa a doer e a paciência começa a acabar. Cada vez que você abre o WhatsApp para ver se chegou uma mensagem ou não, você pega uma dopamina e transforma ela em noradrenalina
E você, nessa expectativa, essa emoção, cada vez que dá o barulhinho também de uma mensagem que chegou, aí você pensa que é da mulher que você está afim, mas é de uma pessoa que você nem tem vontade de conversar. E aí agora, ou você manda uma mensagem para uma pessoa que você gosta, você vê que ela visualizou, mas aí ela não respondeu. Que sentimento você vai vibrar? Sem nem você saber se ela está ocupada. Ou às vezes ela não quer mesmo te responder, pô. E daí? E agora? Você não está vendo a cara dela, você não está vendo o rosto, e você lê uma frase, e você não sabe a forma que a pessoa queria falar aquilo, porque ela não falou, ela escreveu. E aí você entende da sua forma, mas você não quer perguntar se foi aquilo mesmo, ou você não quer incomodar a pessoa e falar, fala isso num áudio. Poxa, são 3 palavras, uma frase de 3 palavras. Ou às vezes uma palavra só, que é uma frase. E agora, olha quanto problema neurológico, porque aí você está mexendo com neurotransmissores. As emoções, elas ativam ou desativam neurotransmissores. Então, como é que fica a dopamina, a serotonina, o GABA e a acetilcolina? A concentração que a acetilcolina nos fornece, e a memória e a criatividade, está prejudicada por causa desses estímulos que não são naturais. O bom humor e a alegria, a euforia, o bem-estar que a serotonina nos proporciona, tudo isso está prejudicado por causa desses estímulos não naturais. O relaxamento, a calma, a tranquilidade do GABA também estão prejudicadas. Está tudo prejudicado. E a dopamina, que é o seu humor cerebral, sua capacidade de raciocínio, de tomar decisões, sua capacidade de ação, também está prejudicada, porque você estimula esses 4 neurotransmissores principais no simples chegar de mensagem do WhatsApp, ou um simples não responder de mensagem de WhatsApp, ou um simples enviar de mensagem de WhatsApp. E aí, o WhatsApp no início era uma novidade, e essa sensação naquela pessoa que começou a usar o WhatsApp, que naquela época era a moda, também era uma novidade. Então foi uma maravilha. Só que perdeu a graça. Como toda coisa não natural, como toda droga, e droga não é natural, perde o efeito. Porque o corpo começa a criar um mecanismo para compensar aquela coisa que não é natural. Porque se continuar naquele mesmo efeito, o corpo morre. E o corpo, ele tem uma sabedoria interna. O corpo não quer que você morra, ele quer que você sobreviva. Para sua alma poder ficar o máximo de tempo possível ali e poder experienciar essa situação humana na qual a sua alma precisa de um corpo para se manifestar e sentir as sensações. Então, se você não tem uma rotina, um cotidiano, um estilo de vida o mais próximo possível da sua natureza humana, a sua saúde está prejudicada. Então, para você interagir com pessoas do seu emprego ou até com seus amigos, é praticamente indispensável um WhatsApp, eu entendo. Você até tem outras opções, Telegram, Facebook, essas coisas assim. Mas hoje, se você liga para uma pessoa, a pessoa nem atende. Antigamente o telefone era fixo. Se eu estivesse tomando banho, o telefone tocasse, eu saía no meio do banho para atender, porque podia ser uma coisa importante. A pessoa poderia não me ligar de novo, poderia ser uma emergência. Hoje não. Se for realmente uma coisa muito importante e emergente, a pessoa pode até te ligar. Mas a maioria das ligações que ocorrem hoje é a gente querendo vender coisa, é a gente querendo oferecer coisa. Então, vai ligar uma vez e não vai ligar mais? Então não era importante. Então as pessoas se falam por mensagem de voz, que você tem que falar sem a pessoa
talvez até de forma mal educada te interromper, ou talvez de forma educada, sensata, inteligente também te interromper. Você fala sem olhar para a cara da pessoa e a pessoa responde com expressões faciais às suas palavras que são ditas. E ela também está olhando a cara que você está fazendo enquanto você fala. Isso sim é um estímulo de dopamina, serotonina, GABA e acetilcolina natural. Eles são liberados nas proporções adequadas, as proporções exatas. E eles ficam no receptor no tempo adequado. O receptor ele segura naquele tempo adequado e libera depois, ou são convertidas adequadamente essas substâncias. A dopamina, ela tem o seu tempo de ser dopamina, depois ela vira noradrenalina e depois adrenalina. Se você mexe nesse mecanismo de tempo de conversão, já é um problema. De noite, a sua serotonina, quando estiver escuro e você fechar o olho, ela tem que virar melatonina para você dormir. E você ter a ação antioxidante mais potente do corpo e varrer e limpar todos os radicais livres. Por isso que tem ação anticâncer. A maior ação anticâncer de todas. Para relaxar o seu corpo, para rejuvenescer, deixar você acordar disposto. Ou para trabalhar. Não interessa o trabalho, pode ser cuidar da casa. Pode ser um trabalho dentro de casa. Mas saia para tomar sol. Botar o rosto na claridade. Saia para andar, caminhar. Então esse é o problema. Eu acho que hoje a real origem dos problemas neurológicos é o estilo de vida, por causa dessa questão dos neurotransmissores. Porque o sistema gastrointestinal está prejudicado e é lá onde serão produzidos os neurotransmissores, mas é a maior parte deles, porque o corpo é inteligente. Se você estiver passando fome ou se você estiver sendo obrigado a comer o que você não quer, se estiver no inverno e você estiver no local onde os animais fugiram, ou você está impossibilitado de caçar e você precisar se alimentar somente de vegetais durante um tempo. E aí o seu sistema gastrointestinal ele vai sofrer toda uma mudança, então o seu cérebro vai ter que tomar conta. Então aquela quantidade lá dentro do cérebro vai ser produzida e o cérebro vai assumir 100% do comando dessas emoções. Então, quando você age diretamente no cérebro,